Vamos continuar o nosso culto hoje. Hoje está sendo um dia de grandes emoções, né, queridos? Eu sei que muitos ficaram hoje vendo a televisão, aqueles que não foram, né, dar uma passeada e orar para o nosso Brasil, ficar em casa vendo. Mas que Deus possa realmente fazer algo grande e maravilhoso na nossa nação. Pai, no nome de Jesus, nesse momento nós estamos aqui na Tua igreja, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. O Senhor já está falando conosco, mas nós queremos continuar ouvindo a Tua voz. Fala, Deus, pela palavra, que o Espírito da palavra, que o Espírito Santo, Pai, possa trazer revelação da palavra, que através da palavra nós possamos crescer um pouco mais, aprender um pouco mais, e servir ao Senhor, e servir as pessoas, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Olha, para os adolescentes, se nós tivermos adolescentes aqui no salão, nesse momento está acontecendo também o culto dos adolescentes. Então eles estão lá no Salão da Rede. Se tiver alguém aqui conosco que ainda não sabe, lá no Salão da Rede tem o culto dos adolescentes. Amém? Querido, nós, nesse mês, abra sua Bíblia comigo em Colossenses, né? Enquanto você vai procurando, a gente já vai adiantando. Colossenses no capítulo 2, daqui a pouquinho eu te dou os versículos. Mas esse mês, que mês que nós estamos? Março. Nesse mês nós estamos nos cultos de domingo, nós estamos falando sobre a cruz de Jesus. A cruz, um marco na história da humanidade, a cruz. A humanidade tem o tempo que nós conhecemos, antes e depois de Jesus. Então a cruz do Senhor, ela marca a história da humanidade. A cruz hoje, ela é um marco de Deus nessa terra. E nós precisamos olhar para a cruz, aprender o significado da cruz e saber que naquela cruz Jesus não está mais. Ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele está vivo, ele vive e ele reina. Mas nós precisamos olhar para a cruz e entender os significados da cruz. E saber que não existe evangelho, não existe um cristão sem a cruz. Porque ali na cruz é que nós conhecemos o perdão de Deus. Ali na cruz é que nós tivemos os nossos pecados perdoados, a nossa dívida paga. Então na cruz está a nossa esperança. Mas a cruz é onde nós devemos crucificar o nosso eu. Jesus deixou muito claro quando ele diz: aquele que quiser ser o meu seguidor, aquele que quiser vir após mim, segui-lo, o que ele diz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz de Jesus, ela foi uma cruz de sofrimento, ela foi uma cruz de perdão, de humilhação, mas quando Jesus disse: se você quiser ser meu seguidor, tome a sua cruz. A cruz que ele manda você, eu, nós carregarmos, não é uma cruz de sofrimento. Ai, a minha sogra é a minha cruz. Não, a sua sogra não é a sua cruz. A cruz que Jesus nos manda carregar é o negar o nosso eu. É a nossa luta interior. É quando nós sabemos que existe algo aqui dentro que nos coloca contra os princípios de Deus. Automaticamente vai nos colocar contra o próprio Deus. Então ali eu vou negar o meu eu, vou corrigir o meu erro, aí estarei tomando a minha cruz e caminhar. Agora, querido, é fácil tomar a cruz e negar o eu? A pior luta do ser humano é aqui dentro. Não é aqui fora nós superamos, mas aqui dentro. A Bíblia é um livro interessante. A Bíblia, eu vou ser sincero com você, existem algumas coisas na Bíblia que você pensa que eu gosto? Eu não gosto também.
porque ela me põe contra a parede, ela mostra as minhas deficiências, as minhas limitações, os meus erros, o meu pecado. Então, nesse momento que ela mostra isto, eu também não gosto. E talvez você também não goste. Mas é aí que eu preciso tomar a cruz, negar o meu eu e falar: Senhor, o meu eu vai para a cruz, porque eu quero te seguir. Amém? Como Jesus disse, não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Quando ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque duro foi aquele cálice. Mas antes de Deus responder, ele diz: contudo, seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Então hoje eu quero pensar na cruz com você, mas eu quero pensar na cruz como 3 aspectos. Diga comigo: lucro. Diga de novo: lucro, prejuízo, glória. Glória. Não é aquela glória, se tem uma moça que você conhece, chama Glória, não é dela que eu estou falando. Estou falando da glória de Deus. Porque a cruz, ela vai nos mostrar e ela vai nos levar a termos lucros na vida. E nós vamos ver na Bíblia. Mas a cruz também pode me levar a ter prejuízo. E eu vou ver na Bíblia como terei prejuízo através da cruz. E a cruz me leva à glória de Deus. Colossenses 2, vamos lá. Versículo 13. Colossenses 2, do versículo 13 até o 19. Posso ler? Quem achou, diga amém. Então vamos lá, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos, diga comigo, mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, diga vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o inscrito de dívida, diga comigo, dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na... Onde? Onde? Cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na... Versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto aos anjos, baseando-se em visões, diga comigo, visões, enfadoado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de quem? De Deus. Olha para cá, querido, segundo esse texto aqui, esse texto vai me ensinar que eu posso ter lucro com a cruz de Jesus, mas ao mesmo tempo eu posso ter prejuízo com a cruz de Jesus. Lucro, o final do meu lucro através da cruz é ver a glória de Deus. O final, o prejuízo final, para quem não entendeu a cruz e não toma a cruz, é jamais ver a glória de Deus. Então aqui nós já começamos a entender qual é o lucro, qual é o prejuízo da cruz. Porque, querido, nesse texto, a Bíblia me ensina claramente que eu estava morto. Eu era um zumbi. Eu estava morto. E eu tenho uma notícia para você e continua me amando. Antes de conhecer a Jesus, você era um zumbi.
você estava morto. Nós estávamos mortos, diz a Bíblia. Onde? Nos nossos delitos, nos nossos pecados, na incircuncisão da nossa carne. O que é isso? É uma revolta interna contra as coisas de Deus, é uma revolta interna contra os princípios de Deus. Isso é um incircunciso, é aquele que não quer saber das coisas de Deus, é aquele que tem o coração duro. É por isso que a Bíblia, no livro de Ezequiel, nos ensina que Deus precisou colocar o Espírito Santo dele dentro do meu coração, dentro do seu coração, do nosso coração, para transformar um coração de pedra, um coração duro num coração de carne, um coração ensinável, um coração tratável. O coração duro não significa uma pessoa mal educada e rebelde. Não, não é só isso não, isso faz parte do coração duro. Mas quantas pessoas têm uma aparência boa, uma boa educação, mas têm o coração duro? Por que o coração duro? Porque não querem saber de nada de Deus, não querem saber de nada da palavra de Deus. Isso é um coração duro, duro. Quantas pessoas você convida? Vem comigo na minha célula, vem comigo na igreja, deixa eu falar a pessoa não quer saber, e às vezes a pessoa é uma boa pessoa, é ou não é? Você conhece alguém assim? Mas quando você fala de Deus, ela te dá um perdido. Por quê? Porque o coração dessa pessoa está duro. É isso que a Bíblia fala de dureza de coração, não quer saber de nada de Deus, de nada da palavra. É ou não é verdade? Eu era assim, você também era assim. Eu gosto de fazer isso que eu vou fazer agora. Quantos se converteram depois de adulto? Deixa eu ver. Olha aí. A grande maioria. Fala para mim antes de se converter. Você gostava, amava os crentes, não era? Oh. Tá vendo? Eu era parte do seu time. Mas você não era daquele que zombava do crente. Bem-vindo ao time. E quando alguém te convidava para ir na igreja do crente, nossa, dá vontade de dar um tapa. E aonde você está hoje? Amém? Sabe por quê? Porque foi necessário Deus colocar o Espírito dentro de mim, dentro de você, transformar o nosso coração, e nós estamos aqui hoje. Eu não entendi o crente indo para a igreja no domingo. Falei, com tanta coisa para fazer, esse camarada vai para a igreja? Que tanto vai para a igreja? Que tanto vai para a igreja? E eu me tornei o maior igrejeiro, e você também. Por quê? Porque a cruz foi um marco na nossa história, na nossa vida. E através da cruz, nós estamos aqui. Através da cruz, já começamos a ter lucro. Quando nós pecamos, imediatamente o Espírito que está dentro fala, ei, pisou na bola. Vai lá pedir perdão, conserta. Oh, Deus tem misericórdia. E lá vem Deus, nos abraça, perdoa. Estou no lucro. Estou no lucro. Não estou mais condenado, não estou mais separado. Estou no lucro. Agora, antes de me converter, quando eu não quero saber da cruz de Jesus, quando eu não quero saber de nada, irmão, a gente nem percebe, mas é um pecado atrás do outro, longe de Deus, no maior prejuízo, vivendo um peso de consciência terrível, e para superar peso de consciência, a gente se metia em cada confusão. Quantas pessoas aí hoje, desculpe o termo, enche a cara e na verdade porque quer fugir de alguma coisa, olha o prejuízo. Quantas pessoas são dependentes de um cigarro, olha o prejuízo. E ainda fala, você dá o dízimo. Doa para Deus, com alegria. Você dá o dízimo para o capeta. Corre o risco de pegar tantas enfermidades no pulmão. Olha o prejuízo. Mas a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos livres. Olha o lucro. Olha o lucro. E depois as pessoas ainda falam que nós é que somos caretas. Irmão, o prejuízo de quem não olha para a cruz e não toma a cruz na sua vida é muito grande.
Pega um momento como esse, em que o Brasil vive uma falta de confiança, uma intranquilidade. Imagina aquela pessoa que não tem Jesus, que não olha para a cruz, que não tem a cruz como seu ponto de início de um novo tempo. Irmão, quantas pessoas vão ao suicídio num tempo como esse? Por quê? Porque não tem esperança. A esperança dele é o dinheiro, a esperança dele é o governo, a esperança dele é um partido político, é um plano do governo. Que esperança mais furada, irmão. E aí sabe o que dá? Nada. Olha o prejuízo. Olha o prejuízo. Agora, quando eu estou em Cristo, tenho o Espírito Santo, eu olho para a cruz e vejo aquela cruz vazia, ali está a minha esperança. Quando todo mundo pensou que havia matado, ele ressuscitou, ele não está mais na cruz, então eu tenho esperança. Por pior que possa ser a situação, eu tenho esperança. Olha o lucro, você tem esperança, olha o lucro, olha o lucro, olha o lucro. O maior prejuízo daquele que vive sem Jesus, daquele que não tem a cruz como esperança, é uma vida medíocre. Medíocre. Sempre fazendo a mesma coisa, sempre ali, sempre ali. Quem tem Jesus, quem olha para a cruz, irmão, quer ter uma vida emocionante? Se joga de alma, corpo e espírito na cruz do Senhor. Aí sim, irmão, você vai viver perigosamente. A qualquer momento você pode ser abençoado. É um perigo andar com Jesus. A qualquer momento ele joga o que você tanto espera, joga o que você tanto pede. Nós nem sabemos, mas nesse exato momento, você pode estar sentadinho aí, e nesse exato momento, Deus pode olhar lá em cima e dizer: ei, olha onde está o meu filho, onde está a minha filha. Responde a oração, leva o que ele está pedindo, leva agora o que ele está pedindo, leva agora, como ele disse para Gabriel, pega o rolo, leva para Daniel, e não importa se um demônio tentar barrar, Deus vai dar ordem, outro anjo guerreiro Miguel vai lá e abre o caminho, e a bênção chega, a revelação chega, o projeto de Deus chega, o plano de Deus chega. Sabe por quê? Porque a minha vida, a sua vida não é medíocre, a nossa vida, ela é abençoada pelo Senhor. A cruz vai nos dar lucro, lucro. E quando eu falo de lucro, eu não estou falando só de dinheiro, não, irmão, não, é muito mais do que isso. Quantas pessoas estão aí com muito dinheiro, mas tristes, largadas, abandonadas. Sabe, é tão pobre, como eu disse domingo passado, tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro, não tem mais nada, nada na vida, nada. Isso não é riqueza? Não é? Então, querido irmão, que coisa maravilhosa, olhar para a cruz de Jesus e saber que lá está todo o meu lucro, todo o meu lucro. A conclusão do apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo. Enquanto eu estiver nessa terra é Cristo. Ele mesmo falou: eu já nem sei o que é melhor, ficar aqui com vocês, que isso é maravilhoso para mim, ou pegar o meu lucro, que é morrer e estar com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo chega a essa conclusão, querido. Que coisa tremenda. Então eu preciso pensar nos lucros que a Bíblia diz que a cruz pode trazer na minha vida. Não. Aqui eu fico maravilhado quando eu leio este versículo 14. Dá uma olhadinha ali no versículo 14. Versículo 14 tem uma linguagem tão maravilhosa. A tradução da minha Bíblia, ela diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz do Calvário. Irmão, eu quero pensar numa coisa muito espiritual na minha vida e na sua vida. Eu já percebi que a grande maioria, como eu, nos convertemos depois de adultos. E é interessante que antes da nossa conversão, eu vou falar por mim, não vou falar por você agora, mas se a carapuça servir,
É bom vestir. Antes de me converter, em quantas portas eu bati? Porque não tem como, o ser humano é igual. Por mais que a pessoa diz, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada disso, mas tem um vazio dentro da pessoa. Tem um vazio. E esse vazio precisa ser preenchido. Porque quando houve a separação por conta do pecado, o vazio ficou. O vazio entrou e ele fica. E esse vazio, ele só pode ser preenchido por Jesus, não tem outro que preencha esse vazio. Então antes, nós batemos em tantas portas. Bate aqui, bate ali, vai atrás de religiões, vai atrás de seitas, vai atrás de filosofias. Ou você nunca fez isso? Ou só fui eu? Que fui atrás de eram os deuses astronautas? Que fui atrás de coisa dos... Eu ia falar, mas não quero falar de religião. Mas que fui atrás de filosofias da vida. Sabia que existia alguma coisa lá em cima. Isso era o que eu pensava, existe alguma coisa lá, porque não é possível, isso aqui não veio do acaso. Esse negócio de evoluir, eu não... Irmão, eu creio na evolução a partir da criação. Depois que nós somos criados, nós vamos crescer, isso é evoluir. Mas desculpa, eu não fui uma ameba. Eu não consigo pensar nisto. E eu tinha essa, mesmo antes da conversão, eu tinha uma convicção. Eu não estou querendo colocar em você algo, mas eu creio na evolução. Depois da criação também creio. E até o próprio criador da teoria da evolução, o Darwin, ele morre, o velório dele é dentro de uma igreja católica, e um pouco antes de morrer, perguntaram a ele se ele era ateu. Ele diz, não, eu não sou ateu. Eu simplesmente acho que a mente humana não está capacitada para estudar algo tão grande como Deus. E eu queria descobrir, queria saber de alguma coisa. Eu acabei criando um conceito totalmente furado. Eu já falei isso para algumas pessoas, uma rodinha de bate-papo. Mas na minha adolescência, eu estava lá no cemitério, na minha cidade. Estive lá ontem, voltei de lá ontem. Ouro Fino, uma grande cidade. Não, mas agora cresceu um pouco. Já tiveram que colocar 2 placas, uma na entrada e outra na saída. Antes era uma só. Seja bem-vindo e boa viagem, né? Mas agora já tem 2. E eu estava lá no cemitério com meu primo, em cima do túmulo da minha avó, e conversando, meu primo perguntou se eu acreditava em Deus. Eu falei, olha, eu acredito em alguma coisa, eu não sei se é Deus. Mas se é um Deus, e esse alguém que está lá em cima, em algum lugar, ele é medroso. Meu primo falou, por que você acha que ele é medroso? Eu falei, sabe por quê? Porque ele não deixa o ser humano crescer. Olha aqui onde está a nossa avó. Porque no meu pensamento era assim, quanto mais eu viver, mais conhecimento terei, e eu poderia chegar até onde ele está, seria uma ameaça para ele. Olha que pensamento, desculpa, mais besta. E quando eu conheci Jesus, eu fui descobrir que a intenção de Deus é que o ser humano viva eternamente com Ele, e possa descobrir todas as maravilhas de um Deus Criador. Eu era prisioneiro da ignorância. E nessas coisas, eu falei tanta bobagem, li tantas coisas, me envolvi com algumas coisas. E, querido irmão, esse texto diz que havia um escrito de dívida que me era prejudicial. No mundo espiritual, não quero colocar medo em você não, mas quero te mostrar uma realidade espiritual. Nesse mundo que nós vivemos, ele é muito mais espiritual do que terreno. Na verdade, esse mundo terreno, ele só acontece porque tem um mundo espiritual. O visível passa a existir por conta do invisível. E todas as vezes que nós vamos pedir um favor, buscar um conhecimento num lugar errado, nós acabamos pedindo um favor para um demônio.
Sabe aquelas coisas que, não pega nada, não. Sabe, não estou falando mal de nenhuma religião, não, hein? Se você está aqui, é de outra religião, não me leve a mal. Mas sabe aquelas simpatias que ensinam tanto? Tem simpatia para tudo. Oi, estão me fazendo entender ou não? Não precisa levantar a mão aqui não, mas quem é que já fez tanta simpatia aí? Para arrumar namorado? Para casar? Então, querido, quando nós vamos atrás dessas coisas, nós assinamos uma nota promissória no mundo espiritual e entregamos para alguém. E essa nota promissória vai para uma gaveta. E aí faz-se um trabalho para isso, outro para aquilo e tal, assinamos promissória. E vai para a gaveta. E vai para a gaveta. E chega uma hora que esse alguém puxa a gaveta. Ele me deve, ela me deve, eu vou lá cobrar. Você entende? Porque muitas vidas são destruídas. E às vezes a pessoa diz assim, mas espera um pouquinho. Comigo? Por que acontece isso comigo? Eu não desejo mal para ninguém, eu quero acertar na vida. Eu procuro fazer tudo certo, por que aconteceu comigo? Ou você nunca pensou assim? Não? É uma pergunta, eu não estou afirmando nada. Será que não puxaram uma promissória antiga lá não? Será que não vieram cobrar uma nota promissória não? É interessante, a fatura sempre chega na hora que a gente não pode pagar. Mas é tão tremendo essa linguagem que a Bíblia usa. A Bíblia diz que Jesus, naquela cruz do Calvário, Ele pagou toda a minha dívida. Não importa o que eu fiz, a partir do momento que eu me converti, que eu reconheci os meus erros, eu pedi perdão a Deus, a Bíblia diz que espiritualmente, Jesus vai lá, nos cofres do diabo, deixa eu ver, essa promissória é dele? É dela? É dele? É dela? Não, daqui, tamanho da sua mão, não, daqui, daqui. E aí ele pega as promissórias e rasgou. Você acha que ele jogou fora? Jogou nada. A Bíblia diz que ele pegou, quando ele foi para a cruz, ele pôs na cruz juntamente com ele, derrama o sangue. Por isso que ele precisou derramar o sangue, porque o sangue paga a dívida. E aí, o mundo espiritual, o diabo não pode cobrar nada de você. Nada, porque ele já pagou. E se você continuar lendo, você vai ver o que a Bíblia relata. A Bíblia diz que com essa atitude, Jesus expõe à vergonha toda linhagem de autoridade demoníaca. Está ali, é só você ler, você vai ver. Então, é o demonião, esquece demonião, demoninho. A Bíblia expôs todos eles à vergonha, por amor a mim e a você, cancelou toda a dívida que nós tínhamos lá. Olha o lucro. Imagina quem não tem Jesus. Eu não consigo entender como uma pessoa vive sem Jesus no mundo como hoje. Não dá para entender. Porque vai estar sempre no prejuízo. Vira e mexe, lá vem uma cobrança, porque está cheio de dívida. Não, o diabo não faz favor para ninguém, não. Não faz, não. Ele empresta e os juros dele é altíssimo. Em off aqui, de onde você acha que os banqueiros descobriram os juros? Altíssimo. De repente a vida da pessoa está tudo bem, daqui a pouco está tudo mal. Você entendeu o que é lucro, o que é prejuízo? Irmão, uma pessoa que não tem Jesus, que não tem a cruz como seu ponto, sabe, realmente de começar um ciclo e encerrar outro ciclo. Quantas pessoas no mundo hoje sofrem amargura, ressentimento por falta de perdão?
Quantas pessoas? É um ponto que a gente sempre toca. Quantas pessoas? E se a pessoa não entendeu o que é o perdão, ela não entendeu o que é a cruz. Porque o perdão é negar-se a si mesmo. E quando nós não conseguimos perdoar, o nosso eu está muito forte. Ah, eu fui ofendido, eu fui traído, falaram isso, falaram aquilo, o eu está forte. E Jesus disse, você quer me seguir? Bota o seu eu na cruz. E deixa lá. Negue-se a si mesmo. Porque uma das coisas maravilhosas que aconteceu na cruz foi quando Jesus, naquela cruz, diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, se alguém nos magoa, nos entristece, trai, faz tanta coisa, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Porque uma pessoa que mente a respeito da outra, uma pessoa que fala da outra, uma pessoa que trai a outra, uma pessoa que comete injustiça com a outra, desculpe, querido irmão, no fundo, não sabe o que está fazendo, não sabe o prejuízo que ela está arrumando para ela. Para ela. Lógico que a gente fica triste, magoado e vem um prejuízo para nós, mas para ela é pior ainda. Mas quem entende a cruz está no lucro do perdão. É perdoado e libera perdão. É perdoado e libera perdão. E todas as vezes que isso acontece, olha o lucro, lá vem uma oportunidade nova. Lá vem uma oportunidade nova. E aí, através da oportunidade, nós começamos um novo tempo. Não importa, querido, o que aconteceu, não importa a sua situação hoje, você sempre teve e sempre terá uma nova oportunidade por conta do perdão, por conta da cruz. No mundo dos negócios, sabe, se você ficar firme com Jesus, negando o seu eu e tomando a sua cruz, aquieta o teu coração. Você acha que Deus não é Deus de oportunidades? Você acha que Deus não te levanta de novo? É lógico que levanta. Lógico. Quando a Bíblia fala que o cair é do homem, levantar é de Deus, não estou falando só de pecado não, querido irmão. Está falando do cair em todas as áreas da vida. Você pode cair, mas Deus vem, te dá a mão, te levanta e vamos embora, vamos caminhar de novo. Mas afundar você não vai. Às vezes as pessoas pensam que Pedro afundou. Pedro não afundou, ele começou a afundar. Mas Jesus foi lá prontamente, segura ele na mão, levanta e vamos embora, vamos caminhar. Se for preciso andar por sobre as águas, você vai andar, porque o Senhor Jesus está com você. É o lucro. E eu quero terminar dizendo para você o que é a glória da cruz. Volta um pouquinho a sua Bíblia comigo, você está no livro de Colossenses, volta um pouquinho para Efésios. Efésios no capítulo 1, eu quero ler 4 versículos com você. É só voltar um pouquinho. Capítulo 1, versículo 15. Ele diz assim, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Querido, olha para cá. 2 vezes a Bíblia fala da glória de Deus nesse texto. 2 vezes. E aqui Paulo está falando a uma igreja e ele diz, olha, eu louvo a Deus e todas as vezes que eu escuto falar de vocês, alegro o meu coração, porque as vezes que eu escuto falar de vocês são coisas boas. São coisas que, sabe, me deixam alegre, porque todas as vezes que eu escuto notícia de vocês, é que vocês estão crescendo em fé, crescendo no amor. Paulo diz, isso me alegra o coração e me motiva a orar mais e mais por vocês, para que vocês possam continuar crescendo no conhecimento, que o próprio Deus possa derramar sobre vocês, sabe, espírito de sabedoria, de conhecimento, para que vocês possam descobrir a grandeza da herança, da glória de Deus que está reservada para você. É isso que Paulo está falando. Há uma glória nos aguardando.
não só nessa terra, mas lá na frente, uma glória nos aguardando. Então, querido irmão, quando eu olho para a cruz, e ela é um marco na minha vida, quando eu decido seguir a Jesus, eu vou crucificar muitas vezes o meu eu, mas eu sei o que me espera, eu sei o que me aguarda. Até nos momentos difíceis da vida, eu sei o que me aguarda. Às vezes as pessoas olham e pensam, o pastor não tem problema, né? Puxa, é o super-homem. Não, querido irmão, é carne, osso, igualzinho você. E quantas vezes nós estamos na luta também? Sabe, esse tempo só... Posso contar algo para vocês? Estamos em casa? Posso abrir um pouco o coração? E não faz parte da pregação que eu vou falar? Alô, Jojão. Querido, eu nunca conheci um tempo onde os pastores estão sofrendo tanto como hoje. Nunca. E não estou falando para você, você está choramingando. Não, não é disso não, irmão. Então, que nem diz os mineiros, está choramingando. Não estou choramingando nada, não. Falando para você do tempo que nós estamos vivendo. Eu, graças a Deus, quinta, sexta e sábado, nós passamos 3 dias maravilhosos com pastores. Tivemos sexta-feira o tempo todo uma reunião lá na Lagoinha, tivemos com outros pastores, foi um tempo muito maravilhoso. Mas, querido, nunca os pastores sofreram tanto como hoje. O pastor que estava conosco 42 anos, infartou esses dias. Quantos pastores estão morrendo? Morrendo. Porque a pressão é muito grande. Quantos pastores desistindo de ministério? Vocês não fazem ideia. Porque a pressão é muito grande. Muito grande. Então, querido, é um tempo em que nós precisamos almejar e olhar e entender a cruz e saber que há uma esperança na cruz. Porque se não houver uma esperança na cruz de Cristo, nós vamos perecer. Nós não vamos conseguir superar situações. Não pensa que líderes estão livres de, problemas, de dificuldades, de surpresas tremendamente desagradáveis. Não pensa, não. Se há alguém que o reino das trevas deseja atingir, você pode ter certeza, primeiro são os pastores. Porque derruba o pastor, derruba um rebanho. Você sabe quantos pastores estão caindo? Às vezes cai por prostituição, às vezes cai por poder, às vezes cai por fama, às vezes cai por dinheiro. Você sabe o mundo que nós estamos vivendo hoje? Então nós precisamos crer nessa esperança. O momento é muito difícil para todo mundo. Mas Paulo sempre orou e falou, Senhor, aviva no coração dos teus filhos a grandeza da esperança que há em Cristo Jesus. Porque um dia nós vamos chegar lá, frente a frente com o Senhor, e nós vamos dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Não importa o que aconteceu, valeu a pena. Já pensou, meu querido irmão, minha querida irmã, depois de toda a luta que você passou aqui, porque você também luta, você também recebe opressão e uma carga muito grande, mas você se mantém firme. Não, eu vou me manter firme. Eu sei que a cruz de Jesus vai me levar à glória, ao maior lucro da minha vida, eu sei. Porque muitas vezes você também pensou em desistir. Muitas vezes. Mas você e eu, nós somos sustentados por oração. Alguém ora por nós. E quando você pensa em desistir, daqui a pouco acontece alguma coisa, você diz, não, vamos embora, vamos continuar. Talvez as orações do apóstolo Paulo, como a palavra não morre, o som propaga, talvez essas orações estão passeando no mundo até hoje. Quantas orações estão circulando sobre a terra até hoje?
São orações gravitacionais que estão aí. E no momento que alguém precisa, Deus pega aquela oração e tá. Querido, no livro de Atos, no capítulo 6, fala da morte de Estevão. Deixa eu ler com você. Perdão, é no capítulo 7. A glória da cruz é algo maravilhoso. Quando eu entendo a glória da cruz de Cristo, olha o que aconteceu com Estevão no versículo 54 do capítulo 7 do livro de Atos. Estevão estava pregando a palavra. E a Bíblia diz que os judeus que estavam em volta dele, versículo 54 diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e cerravam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o alto, para os céus. E o que ele viu? O que ele viu? Olha para cá, querido. Ser cristão vale a pena. Não descer da cruz vale a pena. Ter a cruz como um marco que inicia ciclos e começa ciclos, vale a pena. Vale a pena. Eu quero falar algo a você agora. Eu vou ter que citar alguns nomes. Na sexta-feira, e Cris, perdoa, eu preciso tocar nesse ponto. Nós estávamos reunidos ali com a pastora Ângela Valadão, pastor Paulo, e eles também acabaram de perder uma filha. E naquele momento que nós estávamos ali, Deus preparou um tempo tão precioso para a gente ali. E o pastor Paulo teve um momento, ele falou: eu vi o primeiro respiro da minha filha, porque ele é médico. E ele falou: eu vi o último suspiro da minha filha. E quando nós estávamos ali para tomar uma decisão num assunto nosso que envolve a nossa igreja, a Lagoinha e tal, a pastora Ângela correu. Ela falou: pera um pouquinho. E começou a abrir gavetas na mesa dela. E ela falou: eu preciso achar a agenda da Suzy. E ela achou a agenda da Suzy. E ela procurou na agenda da Suzy. E ela achou uma palavra profética que a Suzy recebeu para ela, para a mãe dela e para aquele momento que nós estamos vivendo. E ela leu para nós. Depois que ela leu, eu não aguentei, eu saí da sala. E fiquei parado lá. Porque eu conhecia a Suzy. O último vídeo que eu comecei a ver dela, eu não vi mais, eu desliguei e não vi mais. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque tanto na pastora Ângela como no pastor Paulo, à disposição deles, nós vamos continuar. Nós vamos continuar. Não importa. A Radassa, a filha deles, assumiu o lugar da mãe. Está tocando todo o projeto que a mãe tinha no coração. E na hora que nós saímos para almoçar, e depois ela levou a gente num ponto alto lá, vamos tirar uma foto todo mundo. Alguém, acho que já viram algumas fotos que nós tiramos lá. Não, vamos lá. E o pastor Paulo brincando e tal. Aí ela pegou o pastor Paulo e falou: bate a foto você. E aí nós ficamos parados assim, a pastora Ângela lá, o Paulo, acho que o Bruno, eu. E ela falou: pera um pouquinho, não pode ser uma foto tudo certinha. Porque a Suzy nunca gostou de foto certinha. Tinha que ser foto bagunçada. Ela falou: então eu vou gritar, vou contar, e quando eu gritar todo mundo pula, e o Paulo tira foto. Aí quando ela gritou, todo mundo pulou. E quando nós caímos, paramos. Aí que o pastor Paulo deu o clique da foto. Não adiantou pular.
Mas, querido, o que eu quero falar para você é isto. E aí, um pastor pediu para gravar uma mensagem para a igreja dele, eu gravei, o pastor Paulo também, e a mensagem dele foi tão tremenda. Ele disse assim: a minha esperança está na cruz. Olho para a cruz. Isso me dá forças para continuar. Porque eu sei o que me aguarda no futuro. Eu sei que é isso que dá força para Cristo, para todos nós. Nós sabemos o que nos aguarda no futuro. A glória da cruz. Como Estevão no pior momento dele. Mas ele foi cheio do Espírito. Ele olhou para cima. O céu se abre. E ele vê a glória do Pai. Passamos por momentos difíceis? Passamos. Passamos. Puder eu dizer para você, nunca passaremos, nunca mais. Mas mesmo nos momentos difíceis, nós vamos continuar. Porque há uma esperança lá na frente. Porque a cruz nos leva a conhecer a glória de Jesus. Não desça da cruz. Por mais difícil que possa parecer, a cruz tem um lucro na sua vida. A cruz vai nos levar a vários momentos de glória aqui na terra, mas uma glória indescritível. Estar com o Senhor para todo sempre. Todo sempre. Vamos continuar, querido, crescendo. Como o livro de Colossenses diz,